graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nesta manhã. Domingo passado, o pastor Hélio falou sobre o livro de Jó, falou sobre fé, falou sobre paciência. Eu gostaria de pensar a respeito da integridade nas provações. Nós vamos ter como texto base a nossa leitura nessa manhã o primeiro capítulo de Jó. Eu pediria aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias, o livro de Jó. Nós vamos pensar a partir daí, do primeiro capítulo. Versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como devemos permanecer íntegro diante de uma geração corrupta? A Bíblia diz que Jó vivia num contexto em que os povos da sua época, sua terra, eram idólatras. Os povos eram pagãs, deuses pagãos, buscavam deuses pagãos. Como permanecer íntegro diante de uma situação, num cenário como esse? Como permanecer íntegro diante de uma geração corrupta, onde nós vemos que falta integridade a partir dos nossos governantes, falta integridade no meio que nós vivemos. Como manter íntegro como igreja, como manter íntegro na aproximação da palavra de Deus, como manter íntegro diante das orações quando vamos orar ao Senhor. E a Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas, tendo a soma de 10 filhos. A Bíblia diz que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo um pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem temente a Deus. E eu penso que para um homem ser íntegro, para um homem ser reto, justo e que se desvia do mal, ele só pode ser temente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que é exatamente ela que governa a nossa vida. Ela que traz as qualidades do Senhor, porque Deus é justo, porque Deus é fiel. E assim Jó conheceu a Deus. Jó tinha um coração nas mãos de Deus. E Deus o abençoou porque era um homem íntegro diante de uma geração corrupta, diante de uma geração pervertida. Mas ele ouviu falar acerca do Deus de Israel, pois a sua terra fazia limite com Israel. Era um gentio, Jó. E nós vemos a bondade do Senhor que se estende após ao povo de Israel, estende ao gentio, estende a nós. E pela graça de Deus estamos aqui, porque fomos também agraciados através de Jesus. Jó era um homem que era um sacerdote do seu lar. Era um homem que cuidava da sua família. Ele tinha receio
de saber que seus filhos, nas suas festas, poderiam ter amaldiçoado a Deus no seu coração. Então era um homem que tinha preocupação com a sua família, era um homem que era sacerdote. Por isso ele levantava de madrugada, chamava os filhos para se santificar, e após a santificação, ele prestava holocausto a Deus, a cada um dos seus filhos. Nós vamos pensar, irmãos, a respeito da integridade nas provações, a respeito da integridade nas lutas, a respeito da integridade nas dificuldades, a respeito da integridade nos sofrimentos. A partir do versículo 6, a palavra nos diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Em outro texto da Bíblia, aqui diz que os filhos vieram apresentar. Na minha Bíblia está dizendo, os anjos vieram apresentar. Posso pensar que é um concílio celestial, uma reunião celestial, e também ali veio apresentar Satanás. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Nós tivemos aqui na quinta-feira um dia de jejum e oração, um dia de adoração ao Senhor, um dia onde nós manifestamos a nossa vida diante de Deus. E aqui nós vemos que Satanás, quando os filhos de Deus, quando os anjos se apresentaram a esse concílio celestial, diz o texto que Satanás também se apresentou ali. E Deus pergunta para ele: de onde você vem? Ele responde: eu venho de passear pela terra, de olhar, de espiar, porque é exatamente isso que ele faz. O propósito dele é de olhar, de espiar, de causar intriga entre a humanidade, causar o mal sobre a humanidade. Jesus vai falar que ele veio para roubar, matar e destruir. E assim ele vem. Assim ele se apresenta, com esse objetivo, com esse interesse de julgar, com o interesse de trazer as atitudes das pessoas humanas. A Bíblia diz que ele vem para destruir. No versículo 8, o Senhor vai dizer assim: disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Note que quando o diabo se apresenta, Deus fala para ele: observaste o meu servo Jó. E eu acredito que Deus também esteja falando: observaste a minha igreja? Tem olhado para a minha igreja? Tem visto a minha igreja? Ainda tem na minha igreja filhos e filhas íntegras. Ainda tem na minha igreja filhos e filhas que temem a Deus. Prosseguindo, aqui é um diálogo. E Jó vai lançar, irmãos, a sua primeira tese, que eu qualifico de 3 teses de Satanás. Ele vai dizer que ninguém ama mais a Deus do que as riquezas. Ele vai dizer que ninguém ama mais a Deus do que a família. E ele vai dizer que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E o relato prossegue. Versículo 9, ele diz assim: será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face.
Jó insinua de que o homem não pode amar a Deus por causa das riquezas. E Jó, ele indica para que Deus toque nas riquezas, para ver se o homem não amaldiçoaria Deus, Jó não amaldiçoaria Deus. Essa é a primeira tese dele. Ele acha que nós não conseguimos amar a Deus se estivermos sobre o nosso poder as riquezas. E Deus fala para ele, Deus permite, na verdade, porque Satanás só pode fazer aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que não cai da nossa cabeça nenhum fio sem a permissão de Deus. Nada acontece na minha vida sem a permissão de Deus. Tudo que acontece sobre as nossas vidas tem um propósito de Deus. Deus está no controle das nossas vidas. Ele tem o controle das nossas vidas. E a Bíblia diz aqui que então saiu da presença do Senhor Satanás. Certo dia, no versículo 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó está diante da primeira má notícia. Será que sabemos entender, absorver uma má notícia? Será que estamos preparados para uma má notícia? 15. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Essa é a segunda má notícia. Será que estamos preparados para receber uma má notícia? Segunda má notícia, no mesmo dia. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Essa é a terceira má notícia que Jó recebeu. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte que veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Eu fico pensando que Jó nesse momento deveria estar espiando, observando os acontecimentos, olhando as más notícias chegarem para Jó. Jó recebeu num dia 4 más notícias. Será que estamos preparados para receber más notícias? Será que o meu e o seu coração está pronto, preparado para receber as más notícias? Que os ventos trazem, que os intempéries da vida trazem. Eu acredito que Jó tinha um coração nas mãos do Senhor. Ele não estava preocupado com as más notícias tocante às riquezas, porque o coração dele não estava nas riquezas. Mas quando nós, que somos pais, recebemos uma notícia de que os nossos filhos foram mortos, é algo que dói no coração de uma mãe, no coração de um pai, porque temos a perspectiva de criá-los, temos a perspectiva de vê-los seguindo por uma faculdade, temos a perspectiva de que eles cresçam no caminho do Senhor, temos a perspectiva de que eles casem, temos a perspectiva de que eles nos deem netos. O pastor Walter costuma dizer que nós temos prazo de validade. E quando ele fala isso, eu fico pensando que 70, né, pastor? 80, e tudo bem, né? Ele fala prazo de validade. E é verdade. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que
jovens vão. Mas nenhum pai quer ver o filho furando a fila. Nenhum pai quer ver o filho enterrar os filhos. Normalmente, a lei da natureza nos leva a que nós enterramos os nossos, que os filhos enterram os pais, mas não ao contrário. E a Bíblia diz que quando Jó recebeu essa má notícia, essa última má notícia, ao ouvir isso, ele se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração ao Senhor. Em adoração ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Diante dessa má notícia, ele adorou ao Senhor porque ele conhecia ao Senhor. E a resposta para a tese de Satanás de que ninguém ama mais a Deus do que as riquezas, de que ninguém ama mais a Deus do que a família, ele disse assim: nu saí da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós conhecemos esse Deus, quando nós sabemos do poder dele, da glória dele, da majestade, da misericórdia dele, nós entendemos que todas as coisas estão diante do seu propósito. E Deus tem a sua soberania, e ele age de acordo com a sua soberania. Nós vamos então pensar como ser íntegro diante das aflições, como ser íntegro diante das dificuldades da vida que nos apresenta, como permanecer como igreja íntegra, que não se corrompe, que não se vende. E a terceira e última tese, Satanás, ele vai dizer que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ele continua, a agenda dele é cheia, ele vive prescrutando, ele vive trazendo inimizade, ele vive tentando destruir famílias, ele vive tentando destruir pais e filhos, ele vive tentando destruir toda uma sociedade. A agenda dele é cheia. Disse então o Senhor a Satanás. Dessa vez Deus responde, não observasse, mas ele responde: reparou em meu servo Jó? Não há na terra ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Apesar do diabo ter instigado, ele permanece íntegro. Íntegro. Ele vai para a sua última tese, pele por pele. Respondeu Satanás: o homem dará tudo o que ele tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu por Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um capo de louça e com ele se raspava, sentado entre a cinza. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata ou como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Cai por terra. Terceira tese de Satanás, de que nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus. Irmãos amados, muitas vezes nós somos acometidos de várias doenças. Muitas vezes você tem feito vários exames e lá você recebe um diagnóstico de uma doença incurável e você vai ter que conviver com isso. Pode ser que você esteja vivendo já no limite da sua vida. Pode ser que você se encontre parecido com Jó.
Mas Deus disse que Ele ama você nas doenças. Deus está com você quando você recebe um diagnóstico que não é favorável. Normalmente uma pessoa, quando recebe um diagnóstico assim, que está com câncer, ela fica muito perturbada, triste, muitas vezes murmura: por que acontece isso comigo? Mas a Bíblia nos diz que Jó permaneceu íntegro diante dessa situação. Eu não sei como vai você, eu não sei quais são os desafios, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, eu não sei quais são as tribulações que você tem tido, eu não sei quais são os vendavais que tem acometido sobre a sua vida, eu não sei o que você veio buscar nesta manhã. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel, que Deus está contigo na hora da angústia, Deus está contigo no vale, Deus está contigo até no meio das trevas, Deus está contigo em qualquer momento. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque não vai ser as riquezas, porque não vai ser até mesmo uma tragédia que aconteça na nossa família, ou até mesmo um diagnóstico que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu quero finalizar esta fala pensando na peregrinação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava indo até o Calvário, e Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi ultrajado, foi maltratado, para que eu e você hoje tivéssemos vida, tivéssemos paz, para que nós pudéssemos ter a esperança da glória, para que um dia nós pudéssemos estar com o Senhor, para que um dia pudéssemos glorificar e adorar esse Deus na beleza da sua santidade. Que Deus nos chama hoje para que nós permanecemos firmes, inabaláveis, santificados, purificados, íntegros, na aproximação da sua palavra, na leitura da sua palavra, na oração, nos jejuns, na adoração. Deus nos chama, eu e você, para permanecer perseverantes. Porque diante do quadro que nós vemos aí fora, porventura haverá fé na terra quando o Senhor Jesus voltar? E como igreja do Senhor, nós precisamos sim ser luzeiros neste mundo, aqui em Brás Cubas e Mogi, não sob a perspectiva de um governador, não sob a perspectiva de um prefeito, não sob a perspectiva de um presidente, porque a igreja não está debaixo desses poderes. A igreja do Senhor está debaixo, sobre aquele que é o leão da tribo de Judá, sobre aquele que é o general dos generais. Ele está sentado à destra de Deus. Nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não se macula, a noiva de Cristo não se contamina, a noiva de Cristo permanece fiel ao seu Senhor. Que Deus possa abençoar sua vida nesta manhã, que Deus possa trazer a sua palavra no meio do nosso coração, para que nós pudéssemos permanecer com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos abertos, atento àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor Jesus fala lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Quero dizer para você que Jesus quer fazer parte da vida, quer entrar na sua casa, quer fazer parte das suas tribulações, das suas lutas, das suas provações. Ele quer entrar na sua casa. Receba Ele hoje na sua casa. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Nas circunstâncias eu te adoraria, Senhor.
na alegria, na tristeza, na doença, seja onde for, eu te adorarei, Senhor. Te louvarei. Quero te ofertar
Nós teremos um momento especial, muito comum, mas 50 anos merece, a entrada do casal e depois da família também. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essas bênçãos.
50 anos, teus filhos José e Wanda comemoraram 50 anos de casamento. Temos o fruto deste casamento, os filhos, os netos, e eles sentiram o desejo no coração de fazer esse agradecimento na casa do Senhor, para que o Senhor seja honrado, amado, glorificado, porque o Senhor merece. Eles acreditam, todos eles, que o Senhor abençoa essas vidas, o Senhor estendeu as suas mãos e o Senhor olhou por eles. E hoje eles te ofertam a gratidão, o coração, te ofertam a Deus louvor na casa do Senhor, para que toda a igreja saiba que eles reconhecem a participação do Senhor, de Jesus e do teu Santo Espírito na continuidade desta família. E eu, a Deus, apresento a Ti também a gratidão junto com eles. E eu, ministro do Senhor, peço as bênçãos do Senhor. Que o Senhor continue abençoando José, Wanda, filhos e netos. Que esta família, hoje, na casa do Senhor, receba as bênçãos que só o Senhor pode dar. Principalmente bênçãos espirituais. Principalmente autoridade para impedir a obra do maligno. Principalmente vitórias no relacionamento, no plano do Senhor de ter uma família e aqui estar diante de Ti. Que esta bênção nos acompanhe com alegria, com paz, com vitórias, até o último dia da vida deles. E que até o último momento este casal possa abençoar a família e também ser amado e respeitado e guardado pela família. Que esta bênção nos acompanhe. Que essa bênção do Senhor de Jesus esteja na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Você
Aqueles que quiserem vir à frente, à vontade. Aqueles que quiserem ficar no seu lugar. Tem mais um nome. Glorificado seja o nome do nosso Deus e Pai, que criou os céus e a terra. Nesse momento ele se faz presente, ouvindo a minha e a sua oração e conhece a sua necessidade, a sua preocupação. Nesse momento, entregue o seu pedido diante do Senhor. Ele já conhece, mesmo antes de você ter necessidade ou até mesmo passar por qualquer situação. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Fechemos os nossos olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a tua igreja nessa manhã glorificou o teu nome por intermédio dos louvores, por intermédio, ó Deus, da sua devoção, da sua busca, por intermédio da palavra. A palavra falou em cada coração, ó Deus, avaliamos as nossas vidas. E por isso, ó Deus, diante do Senhor, a tua igreja deposita, ó Deus, a sua confiança e a sua fé. E nesse momento, Deus Santo, se for na área da saúde, o Senhor é poderoso para curar. Cure, ó Deus, para a glória do teu nome. No meio de uma sociedade cheia de crises, onde muitas pessoas se encontram, ó Deus, desempregadas, a busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Senhor é poderoso para abrir porta onde não existe. Então o melhor do Senhor se cumpra na vida desse teu servo ou serva que nesse momento, ó Deus, está colocando o seu pedido diante do Senhor e confiando, ó Deus, na tua providência. Também colocamos nas tuas mãos, ó Deus, a nossa igreja cada dia cresce, ó Deus, e nós vemos as nossas crianças, ó Deus, a nova geração que se apresentou, e depois delas, ó Deus, temos os bebês que estão de colo, ó Deus, que o Senhor também agracie essas crianças. Eu sei que o Senhor tem abençoado os filhos da tua igreja, os nossos bebês, ó Deus. Cuida deles, ó Deus, livre-os de todo mal e perigo. Também para os pais e para as mães, que possa, ó Deus, haver entendimento da parte deles, ó Deus, que eles possam buscar em Ti, ó Deus, a sabedoria para instruir os seus filhinhos nos caminhos que devem andar. Pegar na mãozinha deles e andar, ó Deus, junto com eles, e não tão somente mostrar o caminho. Deus Santo, Deus Poderoso, Criador dos céus e da terra, também encontramos dificuldades nas áreas jurídicas, onde muitas pessoas, muitos irmãos também têm alguma ação na justiça. O Senhor, ó Deus, como nosso advogado, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como juiz, nosso juiz, o Senhor possa, assim, ó Deus, fazer o melhor na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Ó Deus, são vários pedidos que nós te apresentamos, e agora os teus filhos aqui que estão na frente, ó Deus, cada um deles tem a sua necessidade, talvez um agradecimento, talvez com dor no coração, ó Deus, ele está entregando o seu pedido, ó Deus, diante do teu altar, clamando por misericórdia, e nesse momento, ó Deus, faça-se a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Obrigado pela tua igreja, por mais essa caminhada, ó Deus, por mais esse ano de vida. Todo dia nós te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de existência, e que a cada ano, ó Deus, nós possamos melhorar como cristãos, como igreja do Senhor, e que, ó Deus, diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo, essa igreja venha a ser, ó Deus, o remanescente para esses dias. Que essa igreja possa ser o celeiro, ó Deus, onde possa alimentar vidas sedentas, ó Deus, pelo pão espiritual e pela água espiritual. Ó Deus, alimenta, Senhor, o teu povo, fortalece o teu povo, a fé, a esperança e o amor, para que em meio a dias tão tumultuados, escuros, com crises, ó Deus, a tua igreja possa permanecer testificando
as grandes coisas, ó Deus, que o Senhor fez a estes. Fica dos teus filhos, que pedimos e te agradecemos no nome santo, santo e eterno do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui na casa do Senhor, esteja com os que buscaram. O amor do Senhor tem estado também constantemente e permitido a intercessão de Jesus junto a ti. Que este amor alcance as pessoas e que a consolação do Espírito Santo marque o Deus da vida dos que creem e deram acesso ao Deus vivo e a Jesus Cristo, para que esta bênção seja espiritual, material, familiar, esteja com todos que aqui estão. Amém.